Boa noite. Boa noite. Satisfação estar aqui novamente. Estava hoje resgatando meus estudos e faz exatamente 3 anos da última apresentação. Foi em agosto de 2019, a última apresentação em presencial que eu estive aqui. E comentava até com o João no começo como faz bem pra gente essa energia, essa egrégora preparada nesse ambiente. Ficamos aí praticamente 2 anos fazendo a exposição virtual, muito benéfica, né? A tecnologia ela vem para nos ajudar, mas nada como a presença de vocês aqui, encarnados e desencarnados, mas os amigos que estão nos ouvindo pela internet, pelas redes sociais. Hoje iremos falar de um tema muito profundo no Evangelho, que nós iremos falar sobre o amor. A prece do Quirino inicial, falando sobre o amor, prece muito bonita, e ela é a essência exatamente de todo o ensinamento do Cristo. Mas eu vou pedir licença para vocês, um pouquinho antes desse tema, vou falar sobre a questão 9 do Livro dos Espíritos. Sempre gosto de começar pela questão. E nós estamos na parte primeira do Livro dos Espíritos, das causas primárias, falando sobre Deus. Kardec pergunta, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Os espíritos respondem, tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Esse questionamento é justamente um questionamento sobre a existência da força maior, da força divina, da força do Criador, de Deus. Então, o orgulhoso, ele se supervaloriza, criando o seu próprio mundo e finge desconhecer os valores que não lhe pertence, principalmente a fonte criadora. Cada homem deveria elevar os pensamentos a dimensões superiores, né, da espiritualidade e reconhecer Deus dentro de si e fora de si, bem como sua majestosa obra. O egoísmo nos homens atrofia a sensibilidade do espírito, fazem com que dificultam a comunicação entre eles para as mensagens que nos chegam sobre o plano espiritual. Se queremos ser livres, procuremos educar-nos e instruir-nos através dos passos deixados por Jesus. Jesus nos deixou uma trilha que basta seguirmos. Negar a existência de Deus é assinar a ignorância. É um atestado de ignorância. Quando admiramos uma pintura, logo queremos saber quem é o autor. Quando admiramos uma música, queremos saber quem a compôs. Quando admiramos uma peça ou um filme, queremos saber quem que é o que criou aquela obra. Por quê? Não acreditar na existência de algo, de um ser maior, de uma inteligência superior que tudo criou. Se pararmos para observar o universo, nós estamos num ecossistema chamado planeta Terra, que possui 7 bilhões de pessoas, de seres humanos, sem contar animais e outros seres. Nós estamos inseridos num planeta que faz parte do sistema solar. Esse sistema solar faz parte de uma periferia dentro da Via Láctea. E a Via Láctea é uma das pequenas galáxias no universo. Diz a ciência que nós temos aproximadamente 400 bilhões de galáxias.
dentro de cada galáxia, aproximadamente 400 bilhões de sóis, e orbitando cada Sol, 9, 10, 20 planetas, nós não sabemos, mas são infindáveis. É uma ignorância muito grande do ser orgulhoso e egoísta achar que tudo isso é obra do acaso. Achar que tudo isso foi criado simplesmente por uma explosão. A sincronia do universo, a sincronia da vida, ela tem que ter uma inteligência por trás disso. Observe o seu corpo. Será que quando você se alimenta, você fica preocupado se seu organismo vai fazer digestão? Com certeza não. Porque o seu subconsciente já está cuidando disso. Nós temos uma máquina perfeita aqui. Essa roupagem que Deus nos entregou. Como pode um ser como nós, inteligentes e com todos os atributos físicos, serem criados pelo simples acaso? O que explica uma criança de 4 anos tocar Mozart? Ou o que explica uma criança que é um ser inocente nascer totalmente enferma, se não existe um Criador com leis para reger o universo? Fica a reflexão que duvidar da existência divina realmente é um motivo de ignorância e orgulho da nossa parte. Bom, entrando um pouco agora sobre nós estamos no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o item que coube a mim aqui, que eu fiquei muito feliz de poder estudar, foi do 8 ao 10, a lei do amor. Confesso que a semana passada era para eu estar aqui apresentando, eu tive que trocar porque eu estava viajando com Moacir, que era o tema dai a César o que é de César. Só que quando eu troquei com ele no começo do mês e vi esse tema e comecei a estudar esse tema, eu confesso para vocês que eu fiquei muito tocado ao me aprofundar um pouco nesse tema. Tocado porque eu busquei estudar o Evangelho, outros livros falando sobre a prática do amor, e eu identifiquei que eu não estava tão próximo assim quanto eu achava da minha consciência de Deus e do amor. O conhecimento liberta, mas o conhecimento sábio, o conhecimento que realmente alimenta a alma. Se a gente começar a achar desculpa para tudo, eu não tenho tempo para estudar. Essa semana eu não consegui ler o Evangelho, eu não consegui fazer o Evangelho no lar, eu não consegui parar e silenciar minha mente, fazer uma meditação, uma oração. Mas eu tive muito tempo de rolar o feed do Instagram. Eu tive muito tempo de assistir uma novela, de fofocar, de assistir jornais que só passam desastre. Será que a gente realmente não está focando na banalidade, na futilidade, ao invés de estar arrumando um tempo, que na verdade é um ganho de tempo, para alimentar a nossa alma? E eu fiz essa reflexão e comecei a perceber que eu estou perdendo muito tempo. Porque quando nós estamos aqui encarnados, e às vezes a gente usa um pouco a muleta da reencarnação, para que nas próximas, eu tenho várias, deixa para a próxima, deixa para a próxima que na próxima eu resolvo isso. Não, gente, nós temos que começar agora, nesse momento. Então, isso me tocou demais, porque é um tema muito profundo e que na verdade quase ninguém pratica, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, para a gente buscar um pouco mais, se aproximar do Evangelho, se aproximar de coisas boas, de ações boas, de notícias boas, né? Para alimentar nossa alma realmente com o bem. E isso trará um benefício muito grande para a gente. Bom, aí eu trago para vocês a importância que a gente sempre comenta do estudo sistematizado. Muita gente não gosta de ler, né?
Ah, eu não gosto de ler. Tudo bem, você não precisa ler. Você precisa escutar, assistir uma palestra, participar do estudo sistematizado ou de um grupo de estudo, né? Você também conseguirá cumprir essa tarefa. Então, o estudo sistematizado é muito importante. É muito importante. Jesus nos trouxe duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele resumiu nessas duas leis simplesmente tudo. O amor. A lei do amor. Se conseguirmos entender o amor na essência, entenderemos o que viemos fazer aqui. O amor incondicional é o amor que Jesus nos quis passar. Não o amor no sentido vulgar do qual conhecemos e do qual achamos que praticamos, mas sim o amor incondicional, que o amor tudo supera. Diz aqui no Evangelho, item 8, através do Espírito Lázaro. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte de sentimento. O homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Aqui, a gente tem uma passagem muito interessante. O homem, na sua criação, ele só possui instintos. O instinto, se a gente pensar num primata, o que é o instinto? Instinto de sobrevivência. Eu preciso matar para me alimentar. Eu me preocupo se eu vou comer e se eu vou sobreviver. Após um certo período em reencarnações, passamos para sensações, que, como diz aqui o Evangelho, ainda somos corrompidos. E após isso, os sentimentos, que o requinte dos sentimentos é o amor. Dentro dos sentimentos, passamos por várias tribulações ainda. Existem vários tipos de sentimentos, para que nós possamos chegar no amor. Continuando aqui, rapidamente, o amor citado no Evangelho não é o amor no sentido vulgar da palavra. O irmão que ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimento é feliz, que ama, pois não conhece a angústia da alma e nem a miséria do corpo. Amar o próximo incondicionalmente. Estamos ainda, talvez, muito longe disso. O próprio Evangelho nos diz que a tarefa é árdua, é difícil, mas é possível. Só que a gente precisa dar o primeiro passo. Precisamos começar a dar o próximo passo. E assim caminhamos nessa estrada. Será que, eu faço essa pergunta agora, será que realmente estamos amando? Será? É simples de responder. Vamos observar hoje o nosso dia. Quantos abraços você viu? Quantas palavras gentis você viu? Quantos gestos caridosos você viu? Quantas notícias benéficas você assistiu? Será que o amor impera no ser humano? Agora, pelo contrário, quantos xingamentos, palavrões, ofensas, egoísmos, pessoas com o orgulho aflorado, discussões infundadas e fúteis com relação à política, a futebol ou a qualquer tipo de assunto terreno que não faz sentido ou que não agrega nada em nossa vida, você viu. Então, a gente, com esse embasamento, a gente faz mais ou menos um ponderamento de onde estamos, em que situação estamos. Talvez estamos um pouco longe dessa evolução.
Para praticar o amor, gente, precisa de entrega. O ser precisa se entregar. Por isso que fala do amor incondicional. Quando eu amo minha mãe, minhas filhas, meu pai, meus irmãos, eu amo condicionalmente, porque eu nasci naquela família e muitas vezes pela convivência e tudo mais, é mais fácil. É mais fácil eu sentir aquilo por aquela pessoa. Mas não é também o amor de Cristo. Porque basta a pessoa te contrariar. Basta falar que não concorda com o que você disse. Ou gerar uma discussão que talvez você já não seja para ela mais aquela pessoa que ela ama tanto. O amor não é mutável dessa forma. Se ele é incondicional, ele tem que ser persistente e tem que exigir entrega. O amor, gente, ele está pautado numa lei muito importante do universo, que é a lei de ação e reação. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar nessa lei, né? Estamos até cansados de ouvir já. Mas tudo o que fazemos para o próximo retorna a nós mesmos. Então, às vezes, nós achamos que numa discussão nós ganhamos. O que é importante é estar certo. Então, eu discuti com fulano, lá, ele saiu cabisbaixo, foi para a casa dele, falei, eu estava certo. Talvez não. Ou agredi uma pessoa verbalmente, ou desejei mal para uma pessoa. Tudo isso que eu faço para o próximo vai voltar para mim. Todos nós aqui já passamos por situações desse tipo. Às vezes não enxergamos. Às vezes está doendo. Às vezes ficamos doentes. Às vezes, algum próximo a nós, alguma pessoa próxima a nós, fica doente também. Ou nos traz uma realidade que fala, gente, por que aconteceu isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Se a gente só pensar que nós somos seres materiais e vivemos simplesmente essa encarnação, realmente, às vezes, nessa encarnação, nada se passou. Mas nós não somos. Se somos seres imortais e já vivemos várias, ainda vão vir resquícios de outras. Um dia que eu tenho uma pessoa falar, esses ditadores matando um monte de gente, aí ó, os caras estão aí. Pois é, hoje está. Mas ele só vai viver essa vida? Quem estudou um pouquinho da história dos ditadores sabe mais ou menos o que eles passam no plano espiritual hoje. Estão aprisionados, né? Nós sabemos, pessoal, que a escola, planeta Terra, é uma escola evolutiva. Nós estamos aqui simplesmente para aprender a amar. Então, será que nós estamos usando realmente esse tempo para isso? Fica a reflexão. Se nós pegarmos uma bola de tênis e jogarmos na parede, bem fraco, essa bola de tênis retorna para a gente, com a mesma intensidade que nós jogamos. Se nós jogarmos uma força mediana, essa bola vai voltar com uma força um pouquinho mais intensa. Se nós pegarmos essa bola e tacarmos com toda a nossa força, com certeza, talvez, nós não vamos conseguir pegar essa bola. Ou ela voltará no meio da nossa testa. Essa é a intensidade que colocamos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. A intensidade que é colocada é retornada. Se for para o bem, retornará para o bem. Se for para o mal, retornará para o mal. Temos que entender essa lei, pessoal. É a lei básica, universal. Ação e reação. E por que o amor está assentado nessa lei? Porque tudo o que fazemos para o próximo retornará para a gente. Mas eu ajudei o fulano, eu ajudei o ciclano, eu ajudei o Zé. E sabe o que eles fizeram? Viraram as costas para mim. Mas ele não vai vir através dele. Quem disse isso? O universo vai vir, a forma vai vir através de outra pessoa. De outra situação. De outro livramento. Temos que entender essa engenharia, esse mecanismo dessas leis. Um exemplo muito claro
sobre essa lei, há 2 semanas atrás o João Guilherme estava aqui falando sobre o mandamento maior. E lá tem uma passagem, vou repetir aqui bem rapidamente, que fala sobre um rei que estava com o seu subordinado que devia moedas ao reinado. E ele suplicando ao rei que perdoasse aquela dívida. E o rei, com compaixão, o perdoou. Ele saindo do salão do reino, encontrou uma pessoa que o devia, pegou pelo colarinho e disse: paga o que você me deve. Por favor, tenha paciência. Irei te pagar. Eu irei trabalhar. Não quero saber, quero receber agora. Nisso, alguns servos do rei viram a situação e comunicaram ao rei da atitude do seu subordinado. De imediato ele mandou chamar e não perdoou mais a dívida e vendeu os seus familiares. Ou seja, ele recebeu uma dádiva, ele recebeu algo de bom, e o que ele fez? Ele fez as mesmas coisas com o seu irmão? Não. Pelo contrário, ele fez totalmente o inverso. Então, ele pagou por essa atitude maléfica que ele teve contra o seu irmão. Gente, nossa jornada espiritual gera muitos questionamentos. Por que estou aqui? Por que nasci nessa família? Por que nasci enfermo? O que eu vim fazer aqui? Só se resume a uma frase. Simplesmente para aprender a amar. Tudo se resume, gente, a aprender a amar o próximo. É o amor, como eu disse no início aqui no Evangelho, o amor supera tudo. O amor é o objetivo de tudo. E se a gente pensar na estrada para o amor, vamos imaginar que o amor está lá no alto da montanha e nós precisamos pegar uma estrada para o amor. Todos nós estamos nessa estrada. Todos nós. Só que vamos imaginar que cada estrada que pegamos é uma reencarnação que estamos passando. E nessa estrada existem muitos obstáculos. Existem muitos obstáculos. Existe o obstáculo do egoísmo, do orgulho, do desgosto, do apego, né? E esses desafios no caminho, conforme nós vamos vencendo, nós vamos atribuindo ao nosso espírito outras qualidades. A compaixão, a caridade, a fraternidade. Até chegar lá na frente, que todas essas estradas afunilam e nos levam à estrada do amor. E quando chegamos lá, aí começa o amor a latejar em nós, o sublime, né? Então, Deus colocou na nossa consciência a semente do amor. Dentro de cada ser, a consciência cósmica de cada um, a centelha divina, quando nós fomos criados, a semente está lá, como toda lei universal. Só que ao longo do caminho, nós somos perdidos pelas ilusões da matéria, pelo poder, pelo rancor, pelo próprio dinheiro, pela própria fortuna, e nos fazem deturpar um pouco do nosso caminho. Outros percebem que por aqui não é muito bem o caminho e tomam uma outra estrada, certo? Mas assim, esse caminho a seguir exige também uma palavra chamada tempo. Nós precisamos de tempo. Porque como é que ficamos bons em algo? Será que uma pessoa que se formou em médico, ela já se tornou médico, um bom médico, no primeiro dia? Um professor se tornou um bom professor no primeiro dia? Um agricultor, um carpinteiro? Não. Ele precisou praticar. Ele precisou de tempo para praticar aquilo. O amor necessita de tempo para ser praticado. Então, nós temos que dar esse tempo, praticar ao longo do tempo, ao longo das encarnações, só que não adianta, como eu disse no início, nós ficarmos presos às encarnações,
a procrastinar a nossa responsabilidade. Se nós estamos aqui, foi nos dada essa dádiva da encarnação, da reencarnação, de estarmos aqui no planeta aprendendo, vamos usar, gente. Vamos dar o próximo passo. Mas vamos fazer hoje. Vamos parar de ficar jogando para amanhã. Tudo que a gente procrastina, pode reparar, não fazemos. Ou se vamos fazer, nós temos menos tempo para fazer aquilo. Então por que a gente não começa já com pequenos gestos, com pequenas atitudes? Sabe como é que funciona? A gente tem uma professora, né? Todo mundo sabe que é uma professora bem rígida, chamada dor. E nós costumamos dizer o seguinte: a dor, ela é uma corretora de rotas. Então o sujeito a linha dele é aqui, mas ele está caminhando para cá. Vem aquela paulada. Opa! Mas ele continua desviando o caminho. Vem a doença. Aí ele continua desviando o caminho. Vem um outro acontecimento. Sempre a dor nos traz para o caminho, para o trajeto do amor. Como isso funciona? São as leis. Mas podem reparar, quando nós temos algo, uma doença, ou acontece alguma coisa na nossa vida, um acidente, é para justamente nos trazer um ensinamento, ou melhor, nos trazer que nós estamos no caminho errado. Faça uma reflexão naquele momento e fale: por que estou sofrendo? Por que será? Por que apareceu isso na minha vida? Por que esse desgosto? Ou por que esse sentimento de angústia, de abandono? Tudo isso, quando refletimos, começamos a nos encaminhar para a estrada do amor. Porque começamos a apanhar tanto, tomar tanta porrada na vida, que a gente uma hora cansa e fala: chega, eu não aguento mais. Eu preciso mudar a rota. E aí sim, a gente começa a caminhar pelo amor. Outra coisa que é importante a gente saber é que o ser humano tem um hábito de se comparar com o outro. Ah, mas fulano é assim e eu sou assado. O José faz certinho e eu faço errado. Está errado. Compare-se com você. Porque você tem que ser sempre melhor que ontem. Se você não está sendo melhor que ontem, tem alguma coisa errada. Provavelmente está doendo. Analise sua vida. Olhe o mês passado, o ano passado, olhe para ontem e veja: estou sendo melhor que ontem? Estou sendo melhor que o mês passado? Então eu estou no caminho evolutivo. Que seja 1%, 0,5%, 0,1%. Mas a melhora começa assim. Começa com pequenos passos. Não precisa achar que você vai acordar um belo dia e você vai aprender: eu vou amar o mundo, eu mudei. Não. Mas comece pequeno, devagar. Faça uma melhoria por dia e compare-se sempre com você. É aí que você vai conseguir comparar sua evolução. Não se paute pelos outros. Tudo isso que eu estou falando, talvez fique muito subjetivo. Fala: ok, o amor é importante, preciso evoluir, preciso espaltar em mim, preciso ir pela estrada do amor. Mas e como que eu faço isso? Nós sabemos que o universo é energia. Se a gente pegar essa mesa aqui, pegar um microscópio gigante, colocar aqui e for mapeando até chegar na subpartícula atômica, o átomo ele vibra. Ele vibra. Só que aqui ele está vibrando de forma lenta. Então isso aqui se torna uma matéria inanimada e sólida. O nosso corpo também é esse. A partir do momento que existe vibração, existe energia. Um pensamento, um sentimento, uma emoção gera energia. Acredito que você já tenha ouvido falar isso.
Em 1927, nasceu um grande médico, pesquisador, chamado David Hanks. Na década de 60, esse médico passou por uma EQM. Uma EQM é uma experiência de quase morte. Ele era ateu, ele teve problema com alcoolismo, seríssimo, ficou internado e ficou em coma vários dias. E ele acordou e disse, gente, estava perdendo meu tempo, tive um contato com o divino e a minha missão de vida é estudar sobre a espiritualidade. E ele começou a desenvolver trabalhos voltados na medicina, aliado à medicina e à pesquisa espiritual. E ele conseguiu, através de várias pesquisas, pesquisar várias pessoas, ele conseguiu desenvolver uma escala de que vai do medo, que é a mais baixa vibração, até a iluminação. Essa escala de vibracional é onde a gente consegue tirar em que momento nós estamos vibrando nessa escala. E ele criou alguns métodos para que a gente possa evoluir. Né? Isso aí aliando já, pessoal, ciência com espiritualidade. Através de um método chamado radiestesia, parecido com a radiestesia, eu não vou entrar explicando o que é radiestesia, mas depois vocês podem pesquisar, ele conseguia identificar em cada pessoa qual é o estado vibracional dela. E aí, a pergunta, como eu mudo o meu estado vibracional? Como eu melhoro esse estado? Porque melhorando o meu estado vibracional, automaticamente, eu estarei cada vez mais próximo do caminho para o amor. Elevar a qualidade, eu vou elencar aqui algumas que eu citei. Elevar a qualidade dos nossos pensamentos, trocar hábitos nocivos por benéficos, ler um livro ao invés de ficar presos a coisas fúteis, entrar em contato com a natureza, fazer suas refeições na mesa, né? Sentir o alimento, viver o momento presente, ore, vigie, medite, silencie sua mente, faça realmente o que você gosta e agradeça todos os dias, por tudo na sua vida. Porque às vezes até o maior castigo tem algum motivo para sua evolução. Se a gente pudesse voltar ao passado, se a gente pudesse, tivesse esse dom de voltar ao passado e mudar alguma coisa, será que faríamos? Acho que muita gente faria, né? Ou se a gente pudesse voltar ao passado e rever aquela pessoa que já se foi, dar um abraço nela, conversar com ela, falar o tanto que ama, ou o tanto de falta que ela faz aqui hoje. Faríamos isso. Eu acho que todo mundo já perdeu alguém aqui importante. Mas aí eu pergunto, por que não fazemos isso no momento presente? Por que ficamos tão atribulados com a nossa vida material, de nunca termos tempo para o próximo ou para nós mesmos? Talvez envolvidos com tarefas que não vai levar a nada. E esquecemos de viver realmente o que importa, que é o momento presente. Então, pessoal, faça uma reflexão e aquela pessoa talvez que você tenha alguma mágoa, algum rancor, que você tenha brigado, ou que você fala, não gosto dela. Tenta se reconciliar, tenta conversar, entender o lado dela, abre seu coração. Talvez ela teve os motivos dela também para falar. Isso é o princípio do amor. Nós estaremos dando os primeiros passos para conseguir alcançar o amor. O amor verdadeiro. O amor que Jesus veio nos ensinar. O amor incondicional. O amor sem barreiras. Existe um filme, chama Questão de Tempo, e fala, quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, inclusive eu acho que está na Netflix ou na algum stream que eu assisti esse tempo atrás,
A mensagem do filme é exatamente essa. Ame agora. Não espere passar o momento. Não espere passar. Porque talvez esse momento que nós estamos aqui não vai ter outro. É único. O que eu estou aqui agora conversando com vocês, falando de um assunto tão importante e tão profundo, não vai ter outra vez. Talvez de outra forma. Talvez com outra pessoa. Então o momento presente é o mais importante que nós temos. Você não consegue mudar o futuro, o passado, perdão. Porque o passado já foi e está escrito. O que você fez no passado, o que você mentalizou, o que você pensou, ficou. Agora, o que você vai, quem você quer ser no futuro, você pode mudar nesse momento. É a partir de agora que você consegue realmente mudar o seu futuro. Seja agora a pessoa que você quer ver lá na frente. Se você não está contente com quem você é hoje, é porque no seu passado, provavelmente, você não tomou as decisões corretas. Agora, se você quer ser uma boa pessoa no futuro, mude agora. Gostaria de terminar com uma frase do André Luiz que diz assim: o amor é a força que transforma o destino. Pense nessa frase. O amor é a força que transforma o destino. Ok? Que a paz de Jesus esteja com vocês. Agradeço de coração a oportunidade e espero que a mensagem, de alguma forma, tenha tocado o coração. E que vocês saiam daqui hoje e possam refletir junto aos seus familiares ou a vocês mesmos, no seu quarto, no momento da sua oração, se realmente estamos nos esforçando para amar ou para dar o próximo passo para o amor. Obrigado.